Olá, boa noite. Eu sou a Ellen Vaz e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o primeiro trabalho de Hércules. O primeiro trabalho de Hércules é a captura das éguas antropófagas. Conta a história que Hércules se fez acompanhar do seu grande amigo, Abderes, auxiliando-o no cumprimento da tarefa. Qual seria essa tarefa? Essa tarefa consistia em prender as éguas antropófagas que matavam e devoravam as carnes dos homens. Uma vez aprisionados os animais, Hércules foi à frente, deixando para o seu amigo Abderes levá-las ao local determinado. Porém, Abderes não conseguiu contê-las, sendo pisoteado e morto pelas mesmas. Humilhado, Hércules retornou aos pastos e recapturou as éguas, levando-as, enfim, ao local onde seriam domesticadas e adestradas. Esta prova indica que a primeira tarefa da alma deve se iniciar no mundo do pensamento, onde deverá obter um controle mental. Há muito tempo, as éguas do pensamento vinham produzindo cavalos guerreiros e, através do pensamento errado, da palavra errada e de ideias errôneas, devastavam os campos. Então, uma das primeiras lições que todo principiante tem que aprender é o tremendo poder que ele exerce mentalmente e a extensão do mal que ele pode causar no meio que o circunda, através das éguas reprodutoras da mente. Ele tem, pois, que aprender o correto uso da mente. E a primeira coisa a fazer é capturar esse aspecto feminino da mente e providenciar para que não haja mais cavalos guerreiros gerados. No conto em estudo, o nosso herói realmente consegue capturar os seus animais, mas não conhecendo a forma e a potência das suas éguas antropófagas, entrega aos cuidados de Abderes. Abderes é o símbolo do seu eu inferior pessoal. Então, Hércules não pensou que, para o domínio correto desses pensamentos, tanto ele, Hércules, a alma, quanto Abderes, a personalidade humana, eram necessários para guardar e dominar esses cavalos devastadores. Então, na simbologia esotérica, o cavalo representa a atividade intelectual. O cavalo branco simboliza a mente iluminada do homem espiritual. Já cavalos negros representam a mente inferior, com as suas ideias falsas e os conceitos humanos errados. Então, as éguas reprodutoras indicam um aspecto feminino da mente, dando nascimento às ideias, teorias e conceitos, ou seja, às formas de pensamento. O signo de Áries é sempre referido como o primeiro signo do zodíaco, porque é nele que a grande roda da vida inicia o seu ciclo. É o signo do começo, né? Áries é o signo da criação, por isso que a gente faz um paralelo com o primeiro trabalho de Hércules. Então, Áries, o carneiro, é um signo de fogo, como também Leão e Sagitário, que a gente vai ver mais à frente. Então, a qualidade de Áries é o quê? Início, começos, é a vontade ou o poder que se expressa através de grandes processos criativos. Nos primeiros estágios, as atividades são dirigidas para o lado material da vida, mais tarde, para o espiritual. Então, o oposto polar de Áries é Libra, o balança, um signo de ar. O regente esotérico é Marte, e a parte do corpo é a cabeça, como a gente vai conversar. Então, na vida do ser humano, Áries marca o início, é o signo do poder em expansão, da irradiação da energia divina a partir da deidade central, do Deus, ou do ser humano, um filho de Deus. Então, é o signo caracterizado por 3 energias ou impulsos: o de começar, o de criar e o da ressurreição, né?
Então, o impulso de começar pode acontecer por dois caminhos, sendo o primeiro de envolver-se com a matéria, ou seja, simplesmente renascer nessa carne, ou em sentido inverso, da libertação da influência dessa carne, né? A conquista da libertação dessas influências. O segundo impulso é o de criar, além do significado inicial de criar um corpo específico para si, representa o trabalho dessa alma aprisionada nesse corpo para se libertar nessa prisão. E o terceiro aspecto representa a criação do corpo espiritual para essa necessidade de libertação. Então, o signo de Áries traz em si o começo da vida física e o começo da vida espiritual, a criação física e a criação espiritual, a emergência física e a libertação espiritual. Então, Áries é o signo que governa a cabeça, consequentemente, é o signo do pensamento. Por essa razão, o cavalo representa os pensamentos, né? E por isso que tem a ver com o primeiro trabalho de Hércules. Então, o significado da prova fica evidente, né? O nosso herói teve que iniciar sua jornada no mundo do pensamento para obter esse controle mental. Há muito tempo, as suas éguas do pensamento vinham produzindo cavalos guerreiros através do pensamento errado, das palavras erradas e das ideias errôneas, devastando esses campos. Então, todos nós que temos pretensões a termos um Hércules, né, devemos ficar profundamente atento às nossas éguas reprodutoras, né, dedicar atenção aos nossos pensamentos, cuidando para que o egoísmo, a maldade, a pretensão, a calúnia ou a crítica destrutiva não sejam os frutos da nossa mente, constantemente fertilizados pelo egoísmo e pela ilusão, aspectos inferiores da natureza. Então, a gente tem que sempre elevar nossos pensamentos, né? Os pensamentos originados na alma, no reino espiritual, hão de ser sempre edificantes e fraternos. Pode-se deduzir, portanto, que o primeiro grande trabalho de todo homem é o devido controle do seu mental. Pagamos em nossas próprias vidas o preço pelas palavras incorretamente proferidas e pelas ações delas decorrentes. Quem nasce sob o signo do zodíaco tem seus objetivos claros e faz de tudo para poder alcançá-lo. Contudo, a paciência não é uma virtude dos arianos, que desejam realizações quase que instantâneas, vivendo intensamente o agora. Os arianos são muito impulsivos e espontâneos, o que faz com que não escondam o que eles sentem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Áries é um signo da ação, da velocidade e da decisão. Sendo assim, arianos esbanjam alegria e contagiam quem está ao redor com a sua ousadia e criatividade. Às vezes, é necessário a esse ariano aprender a encontrar um equilíbrio no seu modo de agir. Por eles serem muito destemidos, as pessoas que muito próximas aos arianos podem ter dificuldade em lidar com essa personalidade, e achar que os arianos são exagerados e um tanto dramáticos. Também são um signo de fogo, né? Então, amor à primeira vista é algo típico dos arianos. Para eles, a primeira impressão tem muita relevância, assim como o impacto do primeiro olhar. Nascidos neste signo costumam ir direto ao assunto, são rápidos e naturais. A marca do poder de sedução dos arianos é a extrema sinceridade, o que faz com que vivam relacionamentos fiéis e duradouros, mas desde que haja respeito à liberdade individual. Então, arianos estão sempre em busca do máximo de prazer e não gostam de repetição. Movidos pela inquietação, não aguentam decisões por muito tempo. São os primeiros, né? Acabaram de nascer, estão cheios de vida. Nativos deste signo gostam do efeito surpresa e de dar presentes, principalmente inesperados, para mostrar que a pessoa amada é sempre lembrada, mas sem obrigatoriedade. A personalidade de Áries é marcada pela intensidade, tanto nas suas relações quanto nas suas decisões.
Basicamente, é o primeiro signo do elemento fogo, o que traz características para o signo como ímpeto e coragem ao mesmo tempo, e bastante volatilidade. Ou seja, signos de fogo costumam ser espontâneos, mas ao mesmo tempo imprevisíveis. Falando mais sobre essas características, temos algumas palavras-chave que definem bem o ariano: impacientes, persistentes, objetivos, sociáveis, determinados, impulsivos, individualistas, entusiasmados, cheios de energia, emocionais. E embora sejam taxados como difíceis por muitos outros signos do zodíaco, na verdade, tudo que um ariano deseja é de se divertir, né? Compreender e viver a vida de uma forma extraordinária, né? E quem tem ascendente em Áries, geralmente, o signo ascendente diz muito a forma como a gente se mostra para o mundo. Então, quem tem o ascendente em Áries, a sinceridade e a atitude são aspectos que são ressaltados na personalidade, né? E quem tem ascendente em Áries também são muito imediatistas, precisam de dinamismo na vida, senão eles perdem a paciência ou ficam facilmente entediados, né? Então, o signo de Áries tem bastante ligação com o movimento, e isso se traduz na maioria das áreas da vida, né? Então, quem tem ascendente em Áries quer ter os desejos satisfeitos e vai à luta, né? Já quem tem lua em Áries mostra como o emocional se comporta, né, nas situações. Então, a lua em Áries dificilmente gosta de se sentir em uma prisão. A liberdade e sede por novidade sempre falam mais alto. Dessa forma, são emocionalmente inquietos e impacientes. O senso de urgência sempre fala mais alto com quem tem lua em Áries. Então, eles tendem a não compreender a ordem natural de alguns eventos e aí ficam meio contrariados quando não sai do jeito e na hora que eles querem, né? Mas são muito atraentes e admiram a honestidade e a paixão. Então, um resumo de Áries seria, né? O elemento é fogo, o planeta regente é Marte, a cor é vermelho, a pedra é jaspe vermelho, né? Que é uma pedra ligada à proteção, força e vitalidade. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre o primeiro trabalho de Hércules e sobre o signo de Áries, né? Então, vamos pensar mais nos nossos pensamentos, vamos controlar nossos pensamentos para que eles não virem essas éguas antropófagas que devoram a gente. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo trabalho de Hércules, que a gente vai falar sobre o signo de Touro. Obrigada. Até lá.